Sejam todos bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós. Esse programa é um programa de iniciativa da pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou Helenita e trabalho na tutoria dos cursos de pós. Eu hoje estou com o tema psicoterapia, como funciona, e quem vai conversar conosco é a professora e psicóloga Juliana dos Santos Oliveira. Ela não é minha irmã. E ela vai trazer a parte da psicologia para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre o tema, né? A Juliana, ela se define como uma professora em eterna busca pela melhoria da qualidade da educação, atua na educação básica na escola pública e, depois de muitos anos, ela nos confidenciou que cultivava, né, um grande amor pela psicologia e agora ela atende também na clínica. A Juliana tem dois amores, a psicologia e a educação. Bem-vinda, Juliana, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda, obrigada por atender o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, né? Agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, né? Mesmo não sendo sua irmã, é uma honra. Eu e a Juliana, nós somos amigas há muito tempo, nós trabalhamos juntas, estudamos juntas, né? Um bom Exatamente. tempo, acho que uns 2 anos, mais ou menos, bom tempo. trabalhamos diariamente ali, uma lado a lado, né? Isso aí. Bem próximo mesmo, sentadas, muito Isso próximo. mesmo. Juliana, eu já vou passar então a primeira pergunta para você. O que é a psicoterapia? Puxa, o que é psicoterapia? Estou pegando leve Isso para aí, você. isso aí. É o processo de acompanhamento psicológico. O que é psicoterapia? É um momento em que uma pessoa decide iniciar esse autoconhecimento e ela procura um profissional de psicologia e vai começar essa caminhada, essa jornada, né, valiosa, importante, no setting terapêutico. Então, com um profissional de psicologia da clínica. E aí ele começa a olhar, a mergulhar na sua própria história. Muita gente, às vezes, não sabe, né, o que é psicoterapia. Puxa, eu nunca fiz, eu não sei como é que eu começo, o que eu faço lá, né? Então, essa é uma dúvida bem frequente. Pode falar. Juliana, você falou set terapêutico. Me Uhum. fala o que é isso. O setting terapêutico é o lugar, é o espaço em que aquela pessoa é acolhida. Pode ser de forma online, né? Quando cria-se um espaço para que aquela pessoa seja acolhida, seja escutada, tenha sua escutativa, seja respeitada, né? À luz da psicologia, com ética, com responsabilidade. Isso acontece, às vezes, no ambiente em que a pessoa mora, né? No lugar que ela está sozinha, que ela faz online, que hoje, depois da pandemia, a gente tem muito isso, ou seja no espaço da clínica psicológica presencialmente, que é o espaço em que aquela pessoa vai ser recebida. Esse é o espaço, esse é o setting terapêutico. Entendi. Juliana, de modo geral, qualquer pessoa pode procurar esse acompanhamento ou algum pré-requisito? Qualquer pessoa. Toda pessoa que tenha vontade de olhar para si, de lidar com as suas dificuldades ou com as suas potencialidades, ela pode procurar acompanhamento psicológico. Então, o que ela vai fazer? Puxa, tenho interesse. Quero começar essa jornada de autoconhecimento, que é um processo lento, valioso, né? Às vezes doloroso, às vezes não, depende de cada pessoa. Eu ia mesmo perguntar para você se esse tal de autoconhecimento é tão doloroso quanto aprender, porque aprender também dói. Porque a gente aprende sobre nós mesmos, né? Eu aprender como lido com as situações, como eu me comporto diante de determinados cenários, né? Como eu recebo algumas informações, é aprender. Eu sei que eu sou assim, eu sei que sinto raiva quando acontece determinada situação, mas o que eu faço com aquela raiva? Como eu lido com aquela raiva, né? De forma que isso não seja prejudicial para mim. Então, o autoconhecimento, ele é valioso, mas ele, muitas vezes, tem algumas dificuldades aí no processo. Mas qualquer pessoa pode procurar, desde que ela tenha interesse de iniciar esse momento. Isso pode acontecer em duas situações. Naquele momento que ela está passando por uma situação difícil, seja por uma separação, a perda de um familiar, problema com os filhos, no trabalho, ou ela está bem, mas ela quer começar essa jornada. Puxa, eu quero
melhorar essa minha autopercepção, meu autorrespeito, me valorizar. Então, eu também começo. Então, ela pode começar no momento que ela desejar. Ah, eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu lembro, eu comecei a terapia, né, a psicoterapia, muito já era adulta. Uhum. E eu lembro que foi, assim, muito revelador, na verdade, porque, assim, doía, sabe? Mas eu buscava aquilo porque eu queria entender o que acontecia, né, na vida, assim. E eu perdi meus pais muito cedo. E outro dia não, um tempo atrás, estava conversando com um parente, aí ela falou, nossa, como pode, né? Naquela época não tinha nenhum suporte. E é interessante mesmo, né, Juliana? Porque esse suporte faz toda a diferença. Esse suporte com a criança, né? Ou mesmo com o adulto, quando perde, esse da perda que você comentou, né? Quando perde alguém. Então, eu achei assim, sabe, depois que eu comecei a fazer a terapia, começou a cair as fichas, né, da Aham. vida. Juliana, vamos então fazer mais uma pergunta para você, já que Uhum. não preciso ter pré-requisito. Como acontece o início do processo desse autoconhecimento, Juliana? Perfeito. Então, a pessoa chega na clínica, ela vai procurar um profissional de psicologia, né, da clínica psicológica. E aí, quando essa pessoa chega na clínica, a primeira pergunta, provavelmente, que o psicólogo vai fazer, vai dizer: o que te trouxe até aqui? Né? O que te levou a fazer essa escolha? E essa pessoa vai trazer, N motivos, né? Vamos lembrar que cada pessoa é um universo. Então, mesmo que seja o mesmo motivo, várias pessoas cheguem pelo mesmo motivo, o processo de cada um vai ser único. Então, essa pessoa chega e vai dizer, eu cheguei aqui porque eu me separei. Eu cheguei aqui porque eu perdi meu emprego. Ou eu estava trabalhando, eu estava esperando que eu recebesse uma gratificação, melhorasse no meu emprego. E não, eu mudei de setor e agora estou me sentindo desvalorizada. Então, N situações podem fazer com que as pessoas cheguem. Então, o primeiro momento é o que te trouxe até aqui, né? É bem interessante, né, Juliana? Porque quando nós pensamos, é um universo de questões. Ah, mas por que só sei lá, uma gratificação ou uma promoção? Aham. Por que eu vou buscar uma terapia para isso? Precisa, muitas vezes, Sim, né? Para exatamente. justamente não ficar remoendo, né? Acho que problemas ou inventando, né? Criando, Colocando mais exato. isso, criando problemas onde de repente podia ser resolvido numa situação simples, né? Simples que eu digo nunca é Sim, simples, mas mas nesse tendo um acompanhamento. caminho, né? Aham, Porque muitas vezes a gente se perde e não sabe para onde vai, né? exatamente. A psicoterapia ela ajuda muito nisso, né? Exato. E você trouxe um ponto bem interessante. Você falou, lá na infância eu não tive esse acompanhamento, não tive essa possibilidade. Então, muitas vezes, um problema que hoje na vida adulta surge pode ser um resquício do que aconteceu na infância. Né? Nós somos, né? Cada dia a gente vai construindo a nossa história. Então, eu não posso dizer que hoje, dia 5 de novembro, eu estou aqui e que eu não sou quem eu fui ontem, anteontem, 10 anos, 20 anos atrás. 30, 40, né? Então, nós somos uma construção. Então, naquele momento, nesse exemplo que eu dei da promoção, eu não recebi a promoção e isso está me trazendo muita dor, né? O que isso está em relação com tudo que essa pessoa viveu? Claro, aquilo é muito importante. A gente tem que olhar e entender o que aconteceu na vida daquela pessoa, naquele momento importante para ela. Mas essa dor pode estar relacionada a muitas outras dores e que a gente vai ter oportunidade de olhar para isso no processo de autoconhecimento. Juliana, esse processo de autoconhecimento, ele é lento? Como que é assim? Depende de cada pessoa. Normalmente ele não é lento. Normalmente não. Mas é importante dizer que o tempo da pessoa é respeitado. Então, o paciente chega lá e muitas vezes ele traz questões, ele vai trazer uma demanda e não é, ele tem aquela demanda, mas tem outras coisas que ele ainda não teve coragem de trazer para a psicoterapia. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Até eu já fiz isso, né? Com a minha psicóloga, que eu também tenho a minha psicóloga. Eu também já Então, fiz isso. isso é normal.
né? Faz parte desse processo. E aí, às vezes, esse paciente ele não quer entrar nessa questão, é difícil olhar para essa questão, que ele não quer nem dizer para o psicólogo, apesar de a gente sempre ter o cuidado de dizer, esse é um espaço seguro, esse lugar é um lugar para você, aqui você não é julgado, aqui você tem a sua escuta, nós temos uma escuta ativa, aqui você é respeitado, né, nas suas questões, mas ainda assim é difícil falar sobre algumas coisas. E aí, essa pessoa não quer entrar nesse processo e às vezes demora algum tempo, começa trazendo outras questões, né, para chegar naquela questão mais difícil, muitas vezes, que foi exatamente o que o levou até lá, mas que ele não teve coragem de olhar para aquilo e dizer. Então, hoje, mergulhando na história daquela pessoa, porque o processo de autoconhecimento é basicamente mergulhar na sua própria história. Então, ele vai mergulhando e talvez, num dado momento, ele consiga chegar nesse lugar que dói mais ou não. E aí ele pode desistir da psicoterapia por um período, depois retornar. E isso é respeitado, né? Porque é o processo de cada um. Eu lembro quando eu fazia, as primeiras vezes, assim, o terapeuta me pegava de calça curta, vamos dizer assim, né? Aí depois eu já começava a pensar antes. E eu não entendia que aquilo já era um trabalho que era para justamente me fazer pensar, né? Então, aí eu já ia com algumas coisas já para discutir e entender. Então, assim, é bem interessante quando você fala nesse mexer nas coisas, assim, né? Nos sentimentos, nas lembranças, nas memórias. É muito delicado, né? Porque, assim, você pode ir camuflando, não sei se é bem a palavra, né? Mas pode ir Sim, essa palavra atende. você vai deixando ali, vamos dizer, Aham. guardadinho, até a hora que realmente você está pronto para falar, para entender também. E Exatamente. muitas vezes as pessoas chamam a gente e falam alguma coisa, não, mas eu não sou assim. Não enxerga, né? Nós não nos enxergamos muitas vezes, né? E por isso que esse autoconhecimento é muito bom. E também, às vezes, né, uns colegas, uns amigos que dão uns toques também, né? Ou terapia, né? Exatamente. Mas é legal o que você falou, porque às vezes as pessoas falam, mas a gente não se reconhece. Não. Eu não sou teimosa. Não, jamais, jamais, né? Mas a pessoa só que todo mundo pode dizer. Só que só ela vai reconhecer no momento que ela entender por que ela é teimosa, né? E é um processo também a gente aceitar as nossas falhas, né? Que a gente quer sempre fazer o que é melhor, dar o melhor de nós, né? E quando a gente olha para as nossas falhas, a gente pensa, puxa, que difícil. Então, por isso que esse processo é lento, né? É difícil, é doloroso, porque a gente vai reconhecer algumas coisas que a gente não gostaria de reconhecer, mas por mais que todo mundo diga, vai ter um momento que essa pessoa sozinha vai se dar conta de que eu sou assim. Não E aí eu lido com isso dessa forma. Não é porque 1 ou 2 ou 10 falaram, né? É quando Exatamente. eu consigo me ver, né? Exatamente. Eu vejo muito disso assim dentro das nossas relações, né? Familiares ou com colegas. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas aquela pessoa... Mas ela não vê isso. E eu também, muitas vezes, não vejo outra, né? Como eu me porto. Aí, quando alguém fala, eu fico, é verdade isso daqui, eu me comporto assim mesmo. E eu entendo hoje que faz parte. E eu fico feliz quando isso acontece, porque, assim, é um jeito de me enxergar, né? Porque, muitas vezes, quando nós temos alguma coisa não quero mexer com isso agora, né? E aí vem sempre a nossa melhor amiga, o nosso filho, o nosso marido, para cutucar exatamente ali onde, né, eu não quero mexer. Exatamente. E aí dá aquele... Hoje em dia eu consigo entender algumas coisas que acontecem nesses relacionamentos, né? E fechar minha boca e pensar, não, isso aqui eu vou ter que pensar, porque se eu ouvir mais de uma vez alguma coisa, eu tenho Tem algum sentido. Juliana, eu estou fazendo terapia aqui com você. Tudo bem, pode marcar um horário depois. Mentira, comigo não. Porque nós somos sei, amigas e eticamente eu não posso. Eu sei. Mas eu tenho muitas indicações. Que bom. Excelentes indicações. Na verdade, eu já faço também. É verdade. Eu faço.
funciona a psicoterapia, Juliana? Assim, Então, tem algum passo a passo, como terapeuta, aham. como se chama? É paciente ou Paciente, cliente? cliente, como depende de cada abordagem, né? Entendi. E como, assim, do seu lado, que é terapeuta, e do meu lado, como cliente. Como funciona, assim, como acontece? Tá. Então, quando o paciente chega lá na clínica ou o cliente chega na clínica, a primeira pergunta, geralmente, claro, além de acolher aquela pessoa, é por que você está aqui, né? O que te trouxe, o que te motivou a estar a procurar esse acompanhamento, a psicoterapia. Dado esse momento de entender essa queixa, essa demanda, essa necessidade, a gente inicia, né, especialmente no acolhimento da história dessa pessoa. Então, eu vou começar com uma anamnese. Então, eu, no caso, começo com uma anamnese. O que é anamnese? É acolher a história. Puxa, o que aconteceu quando você era criança? Como é seu trabalho? Quem são os seus amigos? Como que é a sua vida? O que você tem feito nas horas de lazer? Como que é a tua rotina? Entender quem é aquela pessoa naquele momento e, claro, também a história dela, né? Com quem ela conviveu, como foi, onde ela trabalhou, né? Entender quem é essa pessoa, né? Para começar a partir daí, entender todas essas queixas que ela está trazendo. Muitas vezes eu tenho planejamento de, então eu vou planejar, eu vou estudar, vamos supor que você seja minha paciente, eu estudo o teu caso. Então termina a sessão, eu faço toda uma análise do que a gente tem, muito preparo, muito estudo, uma análise de como foi a sessão, faço meus apontamentos e penso, puxa, preparar uma atividade para a semana que vem. Vamos fazer uma atividade de uma linha do tempo, né? Você traz uma queixa de repente, por exemplo, de relacionamento. Vamos entender como foram esses relacionamentos ao longo da sua vida. Eu preparo uma atividade. Tá, na próxima semana vamos fazer essa atividade. Só que daí você chega chorando, triste, com alguma outra coisa. Aquela atividade eu vou deixar de lado e vou dizer num outro momento, eu dou continuidade, né? Porque eu tenho que respeitar o teu momento. Respeitar como você está naquele momento. E aí, a cada sessão, a gente vai avançando nesse acolhimento, vai entendendo o que está acontecendo, porque isso vai dizer muito do que essa pessoa está trazendo, né, de queixa. É importante dizer também que, durante esse acolhimento, que você trouxe uma outra questão que às vezes não tem nada a ver com a tua queixa, que surgiu uma situação, né? De repente bateu o carro, brigou com alguém, né? N situações que acontecem no nosso dia a dia. Eu vou entender o que está acontecendo naquele momento, você vai ser acolhida, eu vou ouvir, vou ter escutativa para entender o que está acontecendo naquele momento, se isso tem a ver com com as tuas queixas. E, e aí, a cada sessão, a gente vai avançando conforme você me permitir, conforme o paciente permite, porque eu não posso fazer o que eu quero, né? Respeitar o processo do paciente é justamente isso. A cada momento, um momento. Às vezes eu posso trazer uma questão para ele, olha, como é que foi tal situação? A pessoa diz, não quero falar sobre isso agora. Tudo bem? No momento que você achar que você deve falar sobre isso, a gente volta a falar sobre isso. Então, é muito respeitar o momento do paciente. E do meu lado, enquanto psicóloga, é ter esse cuidado de olhar para esse paciente de forma integrada, de forma sistêmica. Quem é esse paciente? Então, tem que respeitar esse processo. Por que ele está resistindo diante de algumas coisas? Ou por que isso é mais difícil? Ou por que isso é mais fácil? Então, ter esse olhar integrado, olhar essa pessoa como um todo, né? Ter esse cuidado sempre com muita responsabilidade, com muita ética, né? E fazer esse acolhimento dessas questões que ele está trazendo. E do lado do cliente, no caso, o que você diz assim, o que o cliente precisa para ser, ou o paciente precisa ser, precisa fazer para permanecer na terapia, ou para o que ele precisa, qual que é a parte dele nisso? Estar disposto a participar desse processo, né? Porque às vezes a pessoa diz, eu quero começar meu autoconhecimento, eu quero lidar com essas questões difíceis, mas por ser doloroso a pessoa não dá conta. Isso não tem problema nenhum, né? É o processo de cada um, como eu disse. Eu acho que é bem importante deixar isso claro. Mas ele precisa estar disposto, precisa se permitir olhar para isso tudo.
Vai ser difícil? Sim. Tem dias. A gente vai caminhando no ritmo que essa pessoa permite. Como eu disse, eu não quero falar sobre isso hoje. Tudo bem. No momento que você quiser falar, a gente retorna e fala sobre isso. Então, estar disposto a isso. Estar disponível para olhar, para mergulhar. Eu gosto muito dessa expressão, né? Mergulhar na sua própria história. Disposto a mergulhar na sua própria história. Sabe quando a gente vai, faz um mergulho e daí você vê lá no fundo do mar toda aquela vida maravilhosa? É mais ou menos isso. A gente vai mergulhar na nossa história e ver aquilo que a gente não vê normalmente, né? Que no dia a dia não nos permite olhar. Passa despercebido, né? Exatamente, porque isso não para. Né? Um outro exemplo bem interessante é quando a gente sempre dirige e daí um dia está de carona. E você começa a falar, nossa, eu não tinha visto aquilo. Nossa, nunca reparei. Porque a gente, naquele momento, você teve a oportunidade de olhar. Né? Não estava preocupado só com a direção. Você podia olhar o que estava acontecendo à sua volta. É basicamente isso. É tirar um tempo para isso. Então, 50 minutos de uma sessão, que acontece semanalmente, geralmente, são dedicados a olhar para si, a olhar e entender, e o que precisa é estar disposto para esse processo. Juliana, agora você falou em 50 minutos ali. Uhum. Eu não sei se você tem conhecimento. O SUS já oferece esse tipo de terapia? Olha, Não sabe? oferece, só que geralmente não é nessa dinâmica, né? Tem todo um processo, tem algumas unidades de saúde que fazem trabalhos com grupos. E aí eu sei que tem algumas unidades de saúde que têm esse serviço, eu não sei como está funcionando exatamente agora, né? Mas a maioria trabalha com grupos. É verdade. Eu observei, numa situação, eu observei isso, que tinha grupo, é verdade. Exatamente. Não é individual. E até onde eu sei, alguns planos de saúde oferecem também, mas com sessões de 30 minutos. Sim. Né? É um pouquinho mais curto. Mais reduzidinho, né? Isso. Juliana, quais os benefícios e as dificuldades do processo do autoconhecimento? A gente já conversou bastante, né, sobre essa parte, mas eu acho que tem mais aí, né? Tem muita coisa. Os benefícios. Eu vou dar alguns exemplos que eu acho que fica mais interessante. Então, vamos imaginar aquela pessoa que chega lá na psicoterapia com uma demanda de raiva. Isso é bastante comum. Sim. Puxa, eu tenho raiva, eu vou e eu bato, e eu, né? Eu jogo as coisas. Puxa, olha que prejuízo essa pessoa pode ter, né? Perder o emprego, não conseguir manter o relacionamento. Então, essa raiva, ele vai continuar sentindo essa raiva. É natural que a gente sinta, né? Eu acho que é bem importante isso, dizer, nós temos emoções. E a gente precisa lidar com essas emoções, viver essas emoções. Um exemplo que eu gosto de usar é assim, quando eu fico jogando as emoções debaixo do tapete, eu vou colocando debaixo do tapete. Só que chega uma hora que fica um morrinho embaixo do tapete. E a gente tropeça naquele morrinho, né? Então, não dá. Cai de cara, né? Exatamente. Então, não dá para deixar o morrinho ali. Então, puxa, eu estou sentindo raiva, eu me permito sentir raiva, mas o que eu faço com essa raiva? É essa questão. Então, os benefícios são aprender a acolher minhas emoções e lidar com essas emoções. O que eu faço quando essa emoção vem? O que eu posso fazer aqui e ali? Eu percebo que eu tenho muita raiva quando alguém me fala tal coisa. Puxa, que estratégias e recursos eu vou criar para que eu não tenha prejuízo? Né? E aí, claro, se a pessoa não tiver nenhum prejuízo com o modo como ela lida com aquela emoção, não tem problema. Mas o que nos preocupa é quando essa pessoa tem prejuízo. Então, um dos benefícios é aprender a lidar com as emoções, que é bem importante. Aprender a reconhecer-se, né? Puxa, naquela situação, eu reconheço que eu estou me sentindo assim. Às vezes, a pessoa não consegue nem nomear como ela se sente. Ela chega na clínica de uma maneira e fala assim, como é que você está se sentindo? Não sei. Não sei dar o nome. Né? Então, reconhecer também essas emoções e, a partir do momento que reconhece, acolhê-las e aprender a lidar, criar estratégias que a gente faz isso no processo. Esse é um dos benefícios, fora o que a gente já conversou, né? Que é o autoconhecimento, que isso vai levar ao autoconhecimento. E dificuldades são essas, né? A gente olhar para coisas que a gente não quer ver, ou para coisas que a gente nunca parou para olhar, né? Ou para coisas que a gente esqueceu. Puxa, eu tinha até esquecido que aconteceu aquela situação lá, agora eu voltei, veio para a minha memória essa situação. O que a gente faz com essa memória que surgiu? Então, as dificuldades são olhar, são aprender a reestruturar as nossas relações, né? Porque
ninguém vive sozinho. A gente vive nos grupos, né? A gente vive no grupo da família, no grupo do trabalho, dos amigos, no grupo lá do esporte, da academia. Então, você tem vários grupos e quem você é em cada um desses grupos. Então, aprender a se relacionar é tornar a tua vida melhor, é melhorar a tua qualidade de vida. Então, o autoconhecimento é melhorar a qualidade de vida, basicamente. Você falou em reconhecer os sentimentos. Tem muita gente que não sabe, não consegue enxergar, ou não vê, não sei como é o termo, né? Mas assim, não consegue nomear. Exatamente. Que não consegue entender perceber, o que está sentindo. Quando está com raiva, está triste. Por quê? Não sei. Tem um livro que eu gosto muito, quando eu trabalho com crianças, eu uso esse livro, né? E como professora também uso muito esse livro, que é O Monstro das Cores. Não sei se você já ouviu esse livro. No começo, ele parece todo colorido, todo bagunçado, ele não sabe que emoção ele está sentindo. E é mais ou menos assim que as pessoas se sentem. É muito bagunça, né? Eu estou com um mix de emoções que eu não sei se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu estou alegre. E aí essa pessoa tem que parar e falar, vamos organizar isso aqui. Isso aqui é o quê? Isso é medo, isso é tristeza, isso é angústia, isso é alegria. E vamos organizar o que a gente faz com cada uma dessas. Então, isso é o mais comum do que a gente imagina. Não conseguir nem reconhecer como está se sentindo. Eu percebo assim muito quando eu trabalhei também com bastante criança, né? E eu percebia muito isso. A gente chama a criança, mas o que aconteceu? Por que você está assim? Não sei. E essa diferença, você dentro da sala de aula, você consegue trabalhar também, né, Juliana? Exatamente. Uma coisa casa com a outra. Olha, exatamente. Que maravilha essas crianças, né? Elas vão poder ter realmente uma professora que entende elas, né? Procuro. Eu tento. E como que você se desdobra? Você tem um horário que você trabalha como professora, outro horário que você trabalha na clínica? Como que funciona? Exatamente. Eu trabalho de manhã como professora, e você sabe que o trabalho de professora não é só no horário que a gente está lá, então eu trabalho como professora de manhã, de tarde e de noite um pouco, né? E eu também tenho os dias que eu estou na clínica, geralmente no final da tarde e à noite, né? Meus horários são mais à noite. Então, também que na clínica, da mesma maneira, a gente estuda muito, não é só no momento da clínica. Eu trabalho só no momento que eu estou com o paciente. Não, eu estudo muito, eu estudo caso, eu analiso, né? Eu busco referências para entender melhor aquela situação. Então, praticamente, trabalho manhã, tarde e noite. Juliana, nós estamos caminhando assim para os últimos momentos, né? Então, eu gostaria, Juliana, de perguntar também para você o que você espera do teu paciente, do teu cliente? Assim, sabe? Essa pergunta eu já estou fazendo terapia para você agora. Ai, obrigada. Eu queria saber como você pensa, como você vê esse paciente quando ele, o que você espera dele, na verdade, é isso. Sim, sabe? Eu espero que ele esteja disposto a entrar nessa jornada e que eu estarei com ele, né? Caminharei com ele nessa jornada que não vai ser difícil, às vezes vai ser mais fácil, às vezes vai ser dolorosa, mas que eu estarei caminhando com ele. Então, eu espero que ele esteja disposto a entrar nessa caminhada rumo ao autoconhecimento. Ai, que lindo, Juliana. Nós estamos finalizando já o programa. Quero te agradecer muito por ter vindo, por ter aceito esse convite. Obrigada. Quero o ano que vem. Já vou deixar aqui, já combinado que a gente vai voltar. Combinado. Obrigada, Juliana. Até o próximo programa, então. Fiquem bem.